Vamos pensar um pouquinho a ideia de religião na perspectiva do sociólogo venezuelano Otto Maduro. O que ele fala sobre religião? Bom, o sociólogo venezuelano Otto Maduro, em seu livro Religião e Luta de Classes, ele define a religião como um conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Eu acho que a gente tem algumas coisas para pensarmos a partir desse parágrafo sobre a definição de religião do Otto Maduro, e vamos tentar pensar devagar, um pouquinho de cada vez, cada frase que o Otto Maduro define. Veja que essa definição do Otto Maduro, ela nos permite identificar alguns aspectos que são muito importantes do fenômeno religioso. Por exemplo, os fundamentos do fenômeno religioso. O Otto Maduro, nessa definição, ele fala sobre essa ideia dos fundamentos. Uma outra questão que é interessante pensarmos, que é a lógica do fenômeno religioso ou a lógica do discurso religioso. Bom, quanto aos fundamentos, olha na tela o que ele diz. Conjunto de discursos e práticas. Ou seja, isso aponta para as bases da religião. Quando o Otto Maduro fala que a religião é um conjunto de discursos e práticas, ele está falando sobre as bases da religião. Ou seja, os discursos da religião, os dogmas da religião, o corpo doutrinário, a liturgia, as práticas litúrgicas, os ritos, os rituais, os costumes, os códigos morais, os tabus. Esses são o fundamento. Quando o Otto Maduro diz aqui sobre conjunto de discursos e práticas, ele está apontando as bases da religião. Porque toda religião ela tem em si um conjunto de discursos e práticas, ou seja, o seu corpo doutrinário ou a sua sistemática, a sua sistematização, os seus rituais, as suas práticas litúrgicas, os seus tabus, os seus códigos morais, os seus códigos de éticas, né? Então, considerando esses fundamentos, eu acho que, perdão, a primeira coisa que a gente pensa é que, se nós olharmos religião sobre esse ponto de vista de conjunto de discursos e práticas, não dá para a gente classificar o evangelho como religião. E o Caio Fábio, o Ed René, o Ariovaldo Ramos, essa galera toda da Missão na Íntegra, eles já nos ensinaram que o evangelho é a superação da religião. O evangelho é a superação do cristianismo, porque o cristianismo sim é uma religião, mas o evangelho é a superação do cristianismo. E sendo uma superação do cristianismo, logo o evangelho é a superação da religião. Então, quando o Otto Maduro diz que a religião é um conjunto de discursos e práticas, a gente entende que o evangelho ele está além desse conjunto de doutrinas e práticas. O evangelho, ele, embora tenha as suas doutrinas, as suas afirmações dogmáticas, a essência do evangelho não é o rito, a essência do evangelho não é o discurso, a essência do evangelho não é o dogma, não é o seu corpo doutrinário, a essência do evangelho não é o ritual, a essência do evangelho não é as suas práticas morais. Então, o Otto Maduro diz que a religião é um conjunto de discursos e práticas, mas o evangelho não é um conjunto de discursos e práticas. O evangelho, ele está além desse conjunto de discursos e práticas. O evangelho, ele está além do ritual, está além do dogma, está além do corpo doutrinário, está além da teologia sistemática, está além da teologia dogmática, está além das práticas litúrgicas. O evangelho está além do tabu, além dos códigos morais. O evangelho supera a religião. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente observa que o evangelho, e aí eu não estou falando de cristianismo,
O cristianismo é a sistematização da religião. O evangelho é a superação do cristianismo. O cristianismo é um conjunto de crenças, de dogmas e rituais. O evangelho não. O evangelho é um encontro com uma pessoa. O evangelho é uma relação. O evangelho é uma comunhão, é um relacionamento. E no Novo Testamento, isso é claro. E eu quero ler aqui João capítulo 17, versículo 3. Porque no Novo Testamento é claro a ideia do evangelho. Não é um conjunto de crenças racional, cartesianamente organizado, não. Olha o que diz João, capítulo 17, versículo 3. Eu vou tentar abrir aqui em algumas versões diferentes. Esse texto ele é muito interessante sobre a ideia do que realmente é a religião. Olha, a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso é o evangelho. Conhecer uma pessoa. Conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Bom, uma outra versão, vamos ver na NA, na Almeida Atualizada. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Na NVI, que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Na linguagem de hoje, vamos ver se tem alguma diferença. A vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e que conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, veja, a religião, aqui na ideia do Otto Maduro, a religião é um conjunto de discursos e práticas. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, o cristianismo, quando você olha do conceito de vista histórico, o cristianismo também ele se enquadra na religião, mas o Evangelho não. Porque o Evangelho é conhecer a Deus. E é conhecer uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, a quem o Pai enviou para a nossa relação, para a nossa comunhão, para a nossa espiritualidade centrada na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos continuar olhando aqui um pouco mais essa ideia do Otto Maduro, porque a gente observa que dentro do Novo Testamento o Evangelho extrapola absolutamente esse conceito religioso de código moral, de discurso, de tabu, de dogma, de ritual, de prática litúrgica. O Evangelho ele supera, ele extrapola. Ou seja, o Evangelho ele torna obsoleto esse debate a respeito do que seria uma religião sistematizada, ou seja, esse fundamento da religião, esse corpo doutrinário da religião. O Evangelho está muito além do que isso. Portanto, o mesmo João, no capítulo 4, no versículo 24, ele diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, esse debate sobre a respeito de quem é Deus, de como adorar, porque tem que ter uma tradição, tem que ter um jeito, tem que ter uma sistematização, tem que ter uma organização. Lembra de João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a samaritana, ela diz, onde tem que adorar? Em qual monte? Como que tem que ser? O que tem que fazer? Não, Jesus fala, não, esquece isso. O Evangelho não é um conjunto de dogmas, de crenças, de rituais. Não existe isso de qual lugar, qual o jeito certo, se é deitado, se é ajoelhado, se é em Jerusalém, se é na Arábia, se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo. Não existe isso. Deus é Espírito. João capítulo 4. Olha o que ele diz em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração legítima, autêntica, é essa consagração da vida. E aí eu vou ler aqui Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso?
Aqui está vamos colocar na NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo, racional. Este é o culto agradável que Deus recebe de vocês, que vocês podem oferecer. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ligado com o que João fala aqui no capítulo 4, versículo 24, ele nos informa que a adoração legítima, autêntica, é essa consagração da vida. É uma vida que se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque em Atos capítulo 7, versículo 48, olha o que o texto diz. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele tem como morada uma casa espiritual construída com pedras vivas, que é o que Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que Pedro diz. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a adoração, adoração legítima, ela acontece em espírito e em verdade, é uma vida consagrada e nós somos a morada de Deus, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo diz que nós somos a morada e Pedro diz que nós somos essa casa construída com pedras vivas. Então, por que o evangelho é a superação da religião? Porque o mandamento que Jesus ele nos passa aqui em João capítulo 13 é central para nós entendermos esse espírito do evangelho. João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. É Jesus que está falando. João escreve, mas é Jesus que está falando. Um novo mandamento lhes dou. Jesus não vai dar um conjunto de regras, um conjunto de práticas, um conjunto de rituais, um conjunto de dogmas, um conjunto de ritos. Jesus não vai dar uma teologia sistemática. Olha o que Jesus diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu os amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, não há um conjunto de ritos, um conjunto de práticas, um conjunto sistemático. O que Jesus nos ensina, dentro do Evangelho, é que o novo mandamento é amar como Jesus ama. E isso nunca poderá ser classificado como um tabu, como uma régua reguladora de um comportamento moral, como um conjunto de rituais. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que no amor não há lei. E é isso que muitas pessoas não entendem no Evangelho. No amor não há lei. É o Paulo que diz isso. Eu preciso ler, porque senão depois as pessoas vão falar que a gente está ensinando liberalidade, liberalismo, progressismo, e não tem nada disso. Pelo contrário, no amor não há lei, porque o amor é a superação da lei. E quando você ama, você demonstra um profundo respeito, gratidão, temor pelo seu objeto de amor. E aí eu preciso ler o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há
lei. Contra essas coisas não há lei. Contra amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra o amor não há lei. Por quê? Aí ele continua no versículo 24. Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, o amor é a superação da lei. O amor é a superação da religião. Porque isso está acima de qualquer comportamento moral. O que estabelece a proposta cristã como uma nova consciência. A ideia cristã é uma nova consciência, baseada na mente, baseada na atitude de Cristo, baseada no respeito, baseada no andar em espírito, e isso extrapola qualquer enquadramento moral. Isso supera as legalidades, os rituais. Então, se a gente olhar a partir dessas categorias da ciência da religião, do Otto Maduro, da ideia desse fenômeno religioso, que são dogmas, tabus, ritos, é surpreendente que ainda muitas pessoas elas pensam o evangelho como religião. Não. Você pode dizer que o cristianismo, que foi construído historicamente, humanamente, com um monte de coisas corretas e um monte de coisas erradas, ele é uma religião. Porque no cristianismo você vê um conjunto de discursos e práticas. Mas o evangelho não. O evangelho não pode ser considerado pelas categorias da ciência da religião como uma religião. Por quê? Porque a base do evangelho não é um rito. A base do evangelho não é um ritual. A base do evangelho é o amor. É a liberdade. É uma nova consciência. O apóstolo Paulo, nós lemos aqui, Romanos capítulo 12, é uma nova consciência. Gálatas capítulo 5, não há lei no amor. Qual é a base? A base é o que Paulo fala. Em Filipenses capítulo 2, é nós termos em nós a mesma atitude que Cristo Jesus teve. É o que Cristo fala em João capítulo 13. É respondermos ao mundo com o amor de Jesus. Da mesma maneira como ele nos ama, nós respondemos ao mundo a esse amor, amando-nos uns aos outros. Então, não é essa adesão, aumentando a tela aqui, do Otto Maduro. O evangelho não faz parte disso. Não é essa adesão a dogmas, mas é uma relação com o Deus revelado em Jesus de Nazaré. Não é uma celebração de ritos, mas é a dinâmica do Espírito que faz da nossa vida uma festa para a glória de Deus. Nós caminhamos na liberdade. E aí você não está preocupado aquilo que você pode ou não pode fazer, porque o seu parâmetro é Jesus de Nazaré. Você olha para Jesus de Nazaré, você vive como Jesus de Nazaré, ou tenta se aproximar, né? A gente, na verdade, tenta se aproximar ao máximo desse amor, dessas atitudes, desses hábitos de Jesus de Nazaré. Então, isso não se restringe a uma observação de regras comportamentais, de rituais, de hábitos, mas é uma profunda transformação do ser humano que ela só acontece quando nós nos aproximamos de Jesus de Nazaré. Então, vou encerrar essa aula aqui, a gente continua na próxima. Na próxima a gente vai continuar pensando essa definição do Otto Maduro, mas eu queria focar essa ideia. O Evangelho é a aproximação de Cristo Jesus, é nós nos identificarmos com Ele, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. O Evangelho é um relacionamento, é uma relação, é vivermos na dinâmica do Espírito Santo, olhando para Jesus de Nazaré, estabelecendo essa profunda relação com Ele, de modo que Ele vai nos transformando dia após dia, além dos limites do culto, além dos limites do ritual, além dos limites do clero, além dos limites da liturgia, nos apaixonarmos cada dia
com Jesus de Nazaré. Carlinhos Queiroz que sempre diz isso, né? A gente querer ser como o carpinteiro de Nazaré, é se aproximar dele. Isso está muito, 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 muito além do que um conjunto de ritual, de prática, porque isso é uma relação. E o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, que às vezes nós estamos tão longe do Nazareno e tão perto das nossas denominações, dos nossos rituais, das nossas atitudes, dos nossos hábitos, das nossas sistematizações. A gente quer enjaular Jesus, quer colocar ele numa sistemática. Mas o Evangelho é essa superação. A gente está pensando aí nessa série de aulas sobre uma nova espiritualidade, e na verdade não é nova, é resgatar o que o Novo Testamento diz, que uma espiritualidade verdadeira é essa aproximação do carpinteiro de Nazaré. O Espírito Santo nos ajude a termos essa consciência e essa aproximação. Em nome de Jesus.